Oi, turma, boa tarde. Olha, aqui de volta. Hoje a gente vai para a nossa aula de matemática. Vamos fazer algumas atividades de revisão, rever alguns conceitos, exercitar alguns conteúdos. Pegue aí todo o seu material. Bem, gente, temos aí a correção das atividades que ficaram na disciplina de geografia. Os homens das cavernas, eles não tinham, né, como comprar roupas confeccionadas em indústrias, até porque não existiam indústrias, né? Então sua vestimenta era feita aqui, gente, de pele de animais. O significado da palavra nômade, né, na atividade número 2, nômade é uma pessoa que está sempre se mudando de um local para o outro. E os homens chamados nômades se deslocavam de uma região para outra, sempre em busca de alimentos, lugares onde tivesse, né, mais facilidade para eles se alimentarem. As imagens a seguir representam épocas, né, tempos diferentes. Então, um milênio, nós sabemos que corresponde ao tempo de 1000 anos, um século ao período de 100 anos e uma década, 10 anos. Então, faça aí sua correção aproximadamente, né? Cada uma dessas imagens representam um período diferente. O tempo cronológico, na questão 4, é aquele que expressa medidas exatas para medir o tempo. E aí nós temos como exemplos calendários, relógios. Já o tempo histórico é aquele que compreende acontecimentos, fatos, eventos realizados pelos homens. E esses eventos, né, diferenciam um período em relação a outro, então chamado tempo histórico. E aqui os indígenas, né, cada um deles tem o seu próprio calendário. Eu coloquei aqui como exemplo o calendário do povo Xingu e também do povo Pataxó. Hoje, na revisão de matemática, a gente vai falar inicialmente de expressões numéricas apenas com adição e subtração, e também rever multiplicação de números naturais. Lembrando, expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas sempre respeitando determinada ordem. E aí qual é a ideia, né? Para que isso? Para encontrar sempre o mesmo valor quando calculamos uma expressão numérica. Para isso é que usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas. A gente tem aqui, ó, uma expressão numérica, tá? E aí já vamos observando uma certa sequência, uma ordem, né? Uma ordem nas operações. Eu não posso sair fazendo tudo ao mesmo tempo, então vou obedecer algumas regras. Aqui a gente observa, né, apenas operações de subtração e adição, tá? E aí a gente vai fazer como essa expressão numérica. Existem regras. Primeiro a gente vai aqui, olha, fazer a primeira operação que estiver aparecendo. A primeira, de acordo com a ordem que ela aparecer. Então, 45 menos 18, eu realizo o primeiro. Coloco apenas o resultado abaixo e repito todo o restante. Depois, eu vou novamente para a operação seguinte, 27 mais 30. Eu vou lá, realizo essa operação, coloco apenas o resultado abaixo e repito todo o restante, tá? E aí, agora tenho apenas uma operação, realizo essa operação e finalizo a minha expressão numérica. Então, aqui a gente tem também um outro exemplo, né? Primeira coisa, realize as somas e as diferenças, não havendo prioridade entre elas. Você vai ter que resolver na ordem que aparecem. Aqui um outro exemplo, né? Apenas subtrações e adição. Então, eu vou operar primeiro aqui, 50 menos 10, porque é a primeira continha que aparece. O restante eu vou repetir
e abaixo eu vou colocar somente o resultado dessa primeira operação. Então, 50 menos 10 é 40, eu coloco abaixo apenas o 40, repito todo o restante, tá? Menos 14 mais 20 igual. Agora eu vou novamente, a primeira operação que aparece é a que eu vou realizar. 40 menos 14, que deu 26. Coloco apenas o resultado, repito o restante e assim eu prossigo até terminar. Agora, né, tenho apenas uma operação, 26 menos mais 20, e aí eu vou colocar o resultado, finalizei a minha operação de expressão numérica, o resultado 46. Existem expressões onde aparecem os sinais de associação e que devem também ser eliminados de acordo com as regras. Eles têm que obedecer uma certa ordem. A ordem é a seguinte, sempre, tá? Que tivermos sinais de associação, primeiro nós vamos realizar todas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Segundo, as que estiverem dentro dos colchetes. E por último, as que estiverem dentro das chaves. Aí a gente pode observar, né? Temos aqui sinais de associação, então a gente não vai iniciar como foram as primeiras expressões que nós vimos agora. A gente não vai iniciar, né, pela primeira operação, a gente vai iniciar aqui, olha, de acordo com as operações dentro dos parênteses. E aí eu vou, depois de eliminar os parênteses, prosseguir para as operações dentro dos colchetes. Eu vou repetir todas, né? Aqui, olha. Todas as indicações, 10 menos, colchetes, 7 mais. E agora vou aqui, olha, operar 2 menos 1. Por quê? Porque estão dentro dos parênteses e a regra diz que eu preciso primeiro operar quem estiver nos parênteses. E aí eu já posso eliminar os parênteses, porque só tem uma operação e colocar o resultado. 2 menos 1, 1. Elimino os parênteses, repito todo o restante. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar chaves, 10 menos, abro lá o colchetes, 7 mais 1. Que dá 8. Então, eu vou apenas colocar o resultado, 8, e já elimino os colchetes. Repito apenas as chaves, fechando, né? Ela tem a posição aqui, olha, de quem está fechando. E aí, eu vou novamente olhar, só tem uma operação. 10 menos 8, resolvo essa operação e elimino as chaves. Pronto, concluída a minha expressão numérica. Para fazermos multiplicação de números naturais, a gente tem que imaginar o seguinte. Olha aqui, eu tenho, né, picolés, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. 5 amigos estavam em um shopping, cada um deles consumiu 4 picolés. Quantos picolés consumiram os 5 amigos? Então, é o seguinte, a minha ideia é essa. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 amigos. E aqui, olha, 4 picolés, né? Cada um consumiu. 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então, eu posso aqui imaginar, né? Ou eu faço essa continha, 4 mais 4 mais 4, né? E aí, vou encontrar o resultado 20, ou eu prefiro, acho mais simples, mais fácil, e faço a continha de multiplicação, porque tenho parcelas iguais, né? Vou fazer na forma de multiplicação. 5 vezes 4, porque eu tenho 5 pessoas, cada uma consumiu 4 e o resultado dará o mesmo, 20. Tenho aqui uma outra ideia, né? 3 equipes disputarão no campeonato de queimado no bairro onde moro. Cada equipe comprou 6 bonés. Quantos bonés foram comprados ao todo? Aqui eu tenho 3 equipes. 1, 2, 3 equipes.
e cada uma delas, né, comprou 6. Então, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Eu posso representar dessa forma, né? 6 mais 6 mais 6 e somar. Ou eu posso saber que tem 3 equipes, 3 e multiplicar a quantidade de bonés, vezes 6, que dará aí o mesmo resultado. E nós então podemos pensar na multiplicação como uma soma de várias parcelas iguais. Se efetivamente você fizer isso, não tem problema, chegará ao resultado. Né? Funciona muito bem quando apenas pequenas quantidades são envolvidas. Fazer aquela forma, né, de soma, de adição. No entanto, conforme as quantidades aumentam, torna-se cada vez mais difícil fazer esse cálculo. Qual cálculo? E somando, né, as parcelas. E aí, nessa hora, quando a gente tem números, né, maiores, é que entra a multiplicação. Por exemplo, se eu tenho 68 vezes 34, o que vai ser mais simples? Eu operar, né, numa multiplicação ou numa adição? Então, não tem problema nenhum você ter a ideia das parcelas, né, iguais e realizar soma em alguns momentos em que precisa multiplicar. Mas em outros, com certeza você vai preferir fazer a operação de multiplicação. E aí, então, você precisa conhecer, saber como, né, como é feita a multiplicação. Aqui a gente tem, lembrando, né, os termos, podemos chamar fator, tá? São fatores, ou multiplicando e multiplicador. O resultado é o chamado produto. Para multiplicar, você tem que seguir regras, né? Se eu tenho 78 e vou multiplicar 4 vezes esse valor, eu tenho que iniciar, né, multiplicar todos esses algarismos aqui acima pelo 4, iniciando pela ordem das unidades. Então, 4 multiplicado por 8, põe o resultado, elevo, né, o 3, depois 4 multiplicado por 7, soma esse valor ao que foi elevado. E aí encontrei o produto. Se eu tiver, né, mais de um algarismo no multiplicador, aí eu tenho que fazer dessa mesma forma, sendo que primeiro eu vou operar apenas com o número 2, que está aqui na ordem das unidades, e aí coloco os resultados. 2 vezes 8, 2 vezes 1, 2, né, com o número 1 que foi elevado, 36. Depois eu coloco lá o 0 na ordem das unidades para não me confundir e vou multiplicar todos esses números novamente e agora pelo número 1. Começando da mesma forma, 1 multiplicando 8, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Coloco o resultado na linha seguinte e depois eu somo esses valores. E fique aí, né, com uma dica, aproveite para exercitar, para brincar, para fazer algumas operações de multiplicação aí nos momentos em que você estiver disponível. Já já a gente retorna com a próxima aula.